Estamos de volta com Devocional Intimidade e nós começamos um novo tema no quadro Palavra Rema. Estamos estudando a Epístola de Judas e o nosso tema, então, é Estes são os dissimuladores, aprendendo a detectar todo o engodo de Satanás para que você possa viver a plenitude do propósito de Deus nesses dias. E nós lemos, então, o versículo 12 até o início, né, do versículo, mas eu vou reler para você que, quem sabe, está ligando sua televisão agora. E a palavra de Deus nos diz assim: essas pessoas participam das vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueando-se convosco sem o menor pudor. E aqui nós vamos pegar mais algo tremendo para o nosso coração, que diz assim: agem como pastores de si mesmos, se apacentam. Mônica, quem viu e quem escreveu essa epístola? Ela foi escrita no ano 65 ou até 67 a.C. e a pessoa que escreveu, esse Judas, é meio-irmão de Jesus e meio-irmão de Tiago. O que é um meio-irmão? A palavra irmão, quando se refere a Judas e quando se refere a Tiago, e em especial os irmãos de Jesus, a letra do dicionário James Strong, dicionário grego, é 80, que significa adelphos, que diz do mesmo ventre. Então, do ventre de Maria, nasceu também Judas e também nasceu Tiago. Detalhe que não é o Judas Iscariotes, né? Não é o Judas Iscariote e não é o Judas Tadeu, porque eram dois apóstolos. Esse Judas, assim como o Tiago, eles cresceram na morte e ressurreição de Jesus. Porque uma coisa era andar com o filho do carpinteiro. Uma coisa era aquele carpinteiro de Nazaré. Outra coisa era Jesus com um corpo ressurreto, cheio de poder e de glória. Ficou 40 dias na cidade de Jerusalém, apareceu para 500 pessoas. O apóstolo São Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, no capítulo 15, diz: metade de pessoas, se vocês forem de Jerusalém, ainda estão vivas, que viram ele andando na cidade com o corpo glorificado. Depois da ressurreição, Judas, o meio-irmão, cresceu em graça, cresceu em sabedoria, cresceu em entendimento. Tiago cresceu. Tiago, Mônica, aquele telespectador, ele substituiu o antigo Tiago, que tinha sido morto por Agripa I, e ele foi chefe dos presbíteros. Ele se posicionou acima de Pedro, acima de João, o apóstolo amado. Tamanho fervor, tamanha vocação, tamanha graça, que coisa tremenda. Como é que alguém pode chegar num colegiado já pré-estabelecido e ganhar o cargo de liderança maior? Ele era presbítero-chefe. Então, para nós entendermos que graça que ele tinha. E esse meu irmão de Jesus, Judas, ele disse que a igreja, no dia a dia, ela passava grandes dificuldades com ímpios e com falsos mestres, com falsos doutores. Que é o tempo que nós estamos vivendo. Muito mais agora. Exatamente. Porque o conselho de Gamaliel dizia o seguinte: Gamaliel, um membro do Sinédrio, um homem de uma sabedoria muito grande, o rabino mais importante que nós temos conhecimento, um instrutor do apóstolo São Paulo, ele foi dar um conselho nos 70 anciões, do qual ele era membro, príncipe de principal, homem com entendimento grande. Quando ele viu que a igreja estava sendo estabelecida e que os judeus começaram a perseguição, ele falou assim: não persigam, porque já apareceu um avivamento de Judas e teve uns 400 homens e desapareceu. Já teve Teudas, que teve também um movimento e logo desapareceu. E se esse é mais um movimento, daqui a pouco ele se acaba. Mas se não for um movimento, se for uma obra do Espírito Santo, como que vocês vão poder lutar contra o Espírito Santo? Se for de Deus, permanece; se não for de Deus, se acaba. Mas hoje estamos vivendo o século 21, onde o engano é a ferramenta maior, com a permissão de Deus. Hoje existem falsas igrejas, falsas religiões que estão aí há 200 anos, há 150 anos e não fecharam, porque hoje é o tempo do falso mestre, do falso doutor. E a Bíblia diz que nesses últimos dias Deus ia se cercar de pastores com ciência. Eu queria olhar para você, querido telespectador, que Deus está procurando homens e mulheres que tenham ciência, que tenham conhecimento, para não serem enganados. Porque pelos frutos se conhece a árvore. E a Bíblia diz que uma das características de um dissimulador
irmã Mônica, é que ele é pastor de si mesmo. O que é uma pessoa que é pastor de si mesmo? Quando ele prega, ele exige que todo mundo preste referência e culto, e que não ande, que não se desloque. Mas quando os outros pregam, ele sai para a rua. Ele fica distraído, ele não adora. Então, quando você não quer aprender, quando você diz, isso eu já sei, eu já conheço essa palavra, eu também sei. A característica de um discipulador é o seguinte: você vai ensinar e diz, eu sei, eu conheço bem isso, e tal, e tal. Ele, na realidade, ele não quer mais se alimentar, ele é pastor de si mesmo. Lembrando que a palavra apacentar é alimentar, e ele só se alimenta do seu conhecimento. E aí está a raiz da queda de Lúcifer e de uma terça parte dos anjos, que foi o orgulho. Essas características estavam em Caim, estavam em Balaão e estavam em Coré. A Bíblia diz que esse discipulador é tão terrível contra aqueles 4 demônios que estão presos no rio Eufrates, que não foram soltos, porque a humanidade não pode resisti-lo. A palavra do discipulador é tão forte como os 4 demônios piores que estão encerrados em prisões para o dia do Armagedon. Eles fazem um mal tão grande quanto aqueles 4 demônios presos para o dia do juízo. Então veja como é forte o discipulador. Ele é mancha, ele é rocha submersa e ele é pastor de si mesmo. Se você quiser entender quem é um discipulador, veja se ele consegue manchar a igreja. Veja se ele faz conflito, veja se ele faz rebelião, veja se ele não concorda. Quando a pessoa diz, eu não concordo com isso, meu irmão, tem muita coisa que eu não concordo. Mas porque o meu entendimento é falho, porque eu sou pequeno ainda no conhecimento. Muitas vezes eu vejo um líder que tem uma ideia brilhante e às vezes eu não concordo, porque a minha capacidade de raciocinar não chega no padrão daquela liderança. Então eu fico pensando assim, se eu não concordo, o defeito está em mim, porque ele já viu de um ângulo que eu não consegui ver. Eu vou ver, eu vou esperar um pouquinho para eu ter um entendimento melhor sobre esse assunto. Então a pessoa que não concorda com nada, ele não se submete a ninguém, ele está numa situação muito difícil. A Bíblia chama ele de dissimulador. E algo que eu acho muito... Porque a gente vai conversando aqui, o Espírito Santo vai ministrando algumas coisas no nosso coração, e realmente é um desafio nós falarmos desse assunto, porque ele é um assunto muito coerente e muito presente para os dias atuais. E algo, por exemplo, assim, ó, que eu percebo nesses últimos dias, por que Deus está trazendo esse assunto à tona? Porque nós já estamos vivendo os dias, aquele espírito de sedução dos últimos dias, que se você, homem, mulher de Deus, não for convicto de quem você é, e você não ir para cima, realmente entrar no altar de intimidade com o Senhor, buscar e mergulhar mesmo, e disso, eu ouvi uma frase semana passada, nós tivemos uma ministração com uma pastora lá, do I-Hope, de Kansas City, e ela falou algo que foi muito, muito forte, e ela falou assim, ó, da intimidade com o Senhor, da busca pela palavra nesses últimos dias, depende a nossa sobrevivência nesse próximo estágio que nós vamos viver na Terra. E até uma outra coisa que eu acho um pouco mais grave ainda, que, por exemplo, hoje nós sabemos, e isso é muito claro, existem muitos satanistas que estão infiltrados dentro das igrejas. E eles têm aparência de ser, eles são pessoas que são os melhores crentes, né? São encantadores. Exatamente, são encantadores. Aí está o espírito de encantamento. Porque o que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer, ele foi encantado por si mesmo, de tal forma que ele achou, não, eu posso ser tão grande quanto Deus, então eu vou querer subir ao trono do Altíssimo e ser igual a Ele. E se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais e nós não clamarmos por entendimento e discernimento, nós podemos correr o risco de ser enganado por esse Mônica, espírito. o homem cai no adultério, ele volta com alguma dificuldade, mas ele volta. Ele é um assassino, ele volta. Ele é um ladrão, ele volta. Mas quando ele é um rebelde, ele se alimenta da sua própria rebeldia. Outro dia uma criança me perguntou assim, pastor, se Satanás se converter, não vai ter a guerra do Armagedon e não vai ter mais o milênio? Falei assim, impossível, porque ele já está marcado para o lago de fogo e de enxofre, porque rebeldia é sem arrependimento. Em tudo existe o arrependimento. E é um pecado contra o Espírito Santo, né? É uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Exatamente. Então, você tem tantos males na igreja e todos podem ser
trabalhados, restaurados. Porém, a rebeldia é um pecado muito difícil, porque a pessoa fica tão ciente, apacenta-se a si mesmo, ele come aquele veneno e ele não consegue mais voltar atrás. Ele fica convicto naquilo e não volta atrás. Existe um texto aqui que é muito interessante, que é nuvem sem água. Está dentro desse versículo. O que é uma pessoa nuvem sem água? Que é continuando ali, né? Continuando Agem ali. como pastores de si mesmos, se apacentam, vagam como nuvens sem água. O que é uma nuvem? A nuvem, ela trabalha numa atmosfera e o processo de evaporação, ela vai carregando-se de partículas, né, que um pouquinho mais na frente vai ter chuva. Né? Hoje já existem pessoas que conseguem fazer uma descarga nas nuvens e subtrair a água dela com um processo já que existe hoje. Então, a Bíblia diz que essa pessoa, ela tem aparência, ela é uma nuvem, mas ela é vazia. O versículo vai tornando muito claro que ele é munido de várias aparências de ser, mas não é, né? Então, essa liderança, ela fala muito, ela tem uma falácia muito boa, ela fala aquilo que a pessoa quer ouvir. A Bíblia diz que nos últimos dias nós teremos comichão nos ouvidos e elegeríamos para nós falsos doutores que contassem fábula, que contassem histórias, que tirassem a gente do centro da vontade de Deus. E o que é hoje uma comichão no ouvido, querido telespectador, querida Mônica? A Bíblia diz que quando um pastor de ovelha estava no deserto, e se ela fosse machucada na sua orelha, se ela passasse num galho de espinho, num arame farpado, e se o pastor não se apercebesse, e colocasse logo um azeite, pousaria ali uma moscazinha e colocaria ali o micróbio, que ele fica entre a carne e a pele. E ela sente coceira, ela sente um desejo de procurar um local para se encostar. Pense bem, existem pessoas que têm uma ferida pequena no ouvido. A pessoa ouviu uma palavra do seu líder, do seu pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, da sua igreja, e ela se fere um pouquinho ali. Logo vem uma mosca que coloca ali um micro-organismo que começa a dar coceira. E a vontade de coçar faz com que ela viaje, que ela vá procurar um local para massagear a sua orelha. E ela começa a ouvir outras coisas. Então, o cuidado do pastor de não deixar que se aloje o tal micróbio. Então, você veja como tem que estar atento. Um homem de Deus mesmo precisa estar no monte para ver a rocha submersa, para ver a ovelha que está com a orelhinha ferida, para colocar logo azeite. Azeite tipifica o Espírito Santo, chegar com uma palavra do céu. Como é difícil, Mônica, ser pastor. Mas é tremendo, pastor, porque Deus tem nos dado graça, né? Por mais difícil que seja, aquilo que o Senhor nos leva a fazer, nós temos que nos posicionar. O nosso programa chegou ao fim, o tempo correu, né, pastor? Já chegou ao fim, mas esse assunto vai pegar fogo ainda. Deus tem muito mais para ministrar ao nosso coração, então na próxima quarta-feira nós continuamos. Quero deixar para você os endereços da Igreja do Evangelho Pleno. Aqui em Itajaí, na Rua Tijuca, 625, com cultos nas quartas-feiras, sextas-feiras e também aos domingos. E sábado tem toda uma programação jovem na Igreja do Evangelho Pleno, bem pertinho aqui do Porto, né, pastor? Exatamente. Bem pertinho ali você vai encontrar. E na cidade de Blumenau, Rua São Paulo, 550, eu ia dizer 555. 550 também no centro, com cultos às quintas-feiras, sábados temos jovens e também aos domingos o culto da família. E se você entrar no site da IEP, iepbr.com.br, você pode encontrar ali todas as programações e os lançamentos do Ministério da Igreja do Evangelho Pleno, conhecendo o pastor Evaldo e a pastora Albertina. Mas semana que vem a gente continua este assunto maravilhoso. Que o seu coração seja tomado pela graça de Deus, pastor Evaldo, e semana que vem a gente continua, amém? Está combinado. Glória a Deus. Então nós esperamos você na próxima quarta-feira para continuar esse assunto, mas amanhã, 8 horas, é claro, estou aqui junto com você para o nosso Expressões de Adoração e a nossa penúltima ministração do tema que nós estamos estudando desde a semana passada. Ó, beijo no coração de vocês, até amanhã. Tchau.